Olá a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma análise de conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji, nessa edição que está sendo gravada no dia 17 de agosto. E sempre relembrando que caso vocês gostem desse vídeo, então lembre-se de clicar no botão de curtir, logo abaixo desse vídeo, na página do YouTube, e também de compartilhar ele. São duas medidas que irão ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E a semana passada foi marcada então com uma trégua que começa a aparecer entre o presidente fake news Jair Bolsonaro, cuja negligência é a principal responsável pelo genocídio por coronavírus no Brasil, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, onde os dois, no começo, faziam de conta que estavam fazendo oposição à negligência de Bolsonaro frente ao coronavírus, mas agora resolvem tirar foto de todo mundo juntinho, formando essa aliança do mal para declarar que eles estão dando apoio à emenda do teto. E justamente aquela emenda que bloqueou os recursos para a educação, bloqueou mais de 20 bilhões de reais para a saúde, que seriam necessários para ajudar a conter o coronavírus. Então essa aliança do mal faz a hipocrisia de propor como solução do combate ao coronavírus sustentar justamente as medidas que ajudaram o coronavírus a explodir no Brasil. E junto com esse apoio à emenda do teto dessa aliança do mal, aí você também tem a declaração de Rodrigo Maia, falando também do seu apoio à reforma administrativa. Recolocar o debate da reforma administrativa nesse momento, olhando o futuro, pós-pandemia, é muito importante. A Câmara e o Senado já começaram a discutir a reforma tributária. A administrativa tem a mesma urgência. Nós precisamos não apenas olhar o custo do Estado brasileiro, mas a qualidade do gasto brasileiro. E essa reforma administrativa é aquela reforma que o Paulo Guedes quer empurrar goela abaixo na população brasileira, com uma solução para o problema que ele fala, que é do suposto inchaço da máquina pública brasileira. Que ele argumenta que o maior problema do Brasil é que o país gasta dinheiro demais no salário dos servidores públicos, que gasta dinheiro demais no salário de professor, e gasta demais no salário de médico, e assim por diante. É aquele que eles chamam de parasita do Brasil, segundo o Paulo Guedes. Então, essa reforma administrativa é aquela proposta dentro daquelas linhas de tentar reduzir o salário do servidor público, ou facilitar a demissão do servidor público, para no lugar substituir por privatização ou terceirização. Aquela brincadeira do Estado mínimo. E no caso do vídeo de hoje, como esse texto dessa reforma administrativa ainda não foi enviado ao Congresso, para a gente analisar o texto em detalhes, então a gente vai analisar aqui mais a questão dos estudos e dos argumentos fajutos que estão sendo utilizados para tentar justificar essa reforma administrativa, que são estudos mal intencionados, procurando vilanizar o servidor público. E desses estudos você tem, por exemplo, um estudo que foi utilizado no Jornal Nacional, que da semana passada ele apresentou lá uma manchete, como manchete que o governo teria gastado 3 vezes mais em salário de servidor público do que na saúde. Bom, e o estudo que ele usa como fonte para essa manchete seria um instituto sério, talvez como o IBGE? Não. Seria talvez um outro instituto sério como o IPEA? Também não. Na verdade, ele usa o Instituto Millennium, que é um instituto pouco conhecido, tem pouco tempo de história, mas ele foi claramente montado com financiamento das pessoas mais ricas do país, para sempre empurrar estudos, de novo, mal intencionados, querendo justificar aquela brincadeira de Estado mínimo, querendo desinformar a população, para a população tentar apoiar lá as privatizações. Para você ter uma ideia como que é
foi parcial essa reportagem do Jornal Nacional, porque eles usam então como única fonte o Instituto Milênio, né, que tem como membros ligados a esse instituto, né, personalidades associadas, essa lista aqui está disponível, do Armínio Fraga, Gustavo Franco, que são economistas, que são historicamente defensores das privatizações, né? Tem o Pedro Bial, que é apresentador da TV Globo, como membros convidados, você tem lá o Ali Camel, né? Que é redator-chefe lá do Jornal Nacional, né? Tem o Merval Pereira, colunista da Globo, né? E de especialista, tem lá como especialista teria o Marcelo Madureira, que é o comediante lá do Cacete e Planeta, mas que atualmente adotou como filosofia da vida o bolsonarismo, né? E o Paulo Guedes, que é justamente o ministro da Economia do desgoverno Bolsonaro, que está propondo a reforma administrativa, né, que está sendo proposta pelo Instituto Milênio e foi colocado então no Jornal Nacional, né? Bom, para você ver como fecha um ciclo, né, de parcialidade nessa reportagem do Jornal Nacional, né? E é um estudo, né, cheio de um viés desonesto, né, para enganar a população, desinformar a população, para jogar sobre os servidores públicos o papel de vilão. Onde, por exemplo, no Jornal Nacional eles apresentam, por exemplo, essa imagem, indicando essas porcentagens aqui, né, falando que o gasto com o salário de servidores públicos, né, seria de 13,7% do PIB, comparado com o PIB, né, e, né, o gasto com a saúde seria de 3,9% do PIB. Né? Então, disso aí, segundo o Instituto Milênio, né? Que é isso aí que gerou a manchete falando que servidor público se gasta 3 vezes mais do que na saúde, né? Bom, só que qual que é o problema desses índices? Daí você tem que economistas sérios já estão apontando, por exemplo, né, que o índice saiu desse jeito, por quê? Porque o Instituto Milênio, né, ele teria pegado, né, esse índice da saúde, né, tá bom? E dele, né, tirado justamente a parte do salário dos profissionais de saúde, né, que é justamente, que é também investimento em saúde, né? Mas ele tira o salário do profissional de saúde desse índice da saúde para ficar com uma porcentagem mais baixa e joga nessa porcentagem do salário dos servidores públicos, né? E desse lado do salário dos servidores públicos, ele começa a jogar também o salário dos servidores das outras categorias. Aí entra então o salário dos profissionais da educação, dos profissionais da segurança pública, dos profissionais, né, do exército, tá, do judiciário, assim por diante, né? E forma todo esse cobre de 13,7%, comparando com essa porcentagem da saúde que foi diminuída artificialmente, né? Porque segundo essa interpretação do Instituto Milênio, então é como se esse orçamento da saúde tivesse então o hospital funcionando sem médico, sem enfermeiro, sem nenhum técnico, sem nenhum secretário, sem nenhum faxineiro lá dentro, tá? Bom, certo? Bom, essa aqui é a lógica então do Instituto Milênio, né? Então é uma manipulação para desinformar a população brasileira, né? Aí eu resolvi um pouco mais a fundo, eu peguei dentro da página do Jornal Nacional, né, eu entrei no link que eles puxam lá para o relatório final do Instituto Milênio sobre esse tema, né? Aí você entra nesse relatório desse Instituto Milênio e pensa que já que é um instituto financiado pelas pessoas mais ricas do país, né? Bom, seria lá um relatório muito bem feito, impecável, né? Bom, mas já tem essa desonestidade dessas últimas porcentagens que eu mostrei para vocês. Aí você vê o relatório e fica pior ainda, né? Porque eles apresentam dentro desse relatório, por exemplo, essa tabela, né? Seria dos países com maior gasto com o pessoal em porcentagem do PIB. Por falta de tempo, eu não vou analisar essa tabela em detalhes, né? Eu só vou mostrar para vocês um problema que tem de compilação básica de tabela, que eles cometem na construção dessa tabela, né? Pega, por exemplo, você tem uma coluna de ano nessa tabela, né? Que, espera aí, está numa tabela? Espera aí, então, que está essa coluna na tabela, porque os dados seriam, por exemplo, de anos diferentes, talvez, né? Fala de coletagem de dados, por exemplo, né?
Só que você vê que nessa coluna está todos os anos de 2018. Então essa coluna na tabela é inútil, porque é só tirar esse 2018 dessa coluna do ano, tá? E colocar no título. Fica lá, países com maior gasto com pessoal e porcentagem do PIB em 2018, por exemplo. Né? Outro problema de compilação básica dessa tabela, para mostrar que não é exatamente um trabalho tão profissional quanto esse tenta parecer ser. Né? Tá certo? Que você tem pedaços da tabela que está em inglês, na coluna de países, por exemplo, está tudo em inglês, né? E outros pedaços que estão em português. Né? Por que está desse jeito? Porque, na verdade, essa tabela é uma tabela que era para gringo ver, provavelmente para apresentar lá para os amiguinhos no exterior, né? Só que na hora de traduzir para português ficaram com preguiça e só traduziu para português pedaços da tabela. Bom, tá certo. Não para por aí, né? Vamos pegar uma outra tabela que tem deles, que eles falam uma tabela de porcentagem de participação de funcionários públicos no mercado de trabalho. Vou pegar todo o mercado formal de trabalho, todos os trabalhadores do trabalho no mercado formal, tá? Indica a porcentagem desses trabalhadores que está no setor público. Tá? E vem esse texto no relatório falando que o Brasil, né, teria 21% de servidores públicos em todos os trabalhadores do mercado formal. Tá? Então, de todos os trabalhadores formais do Brasil, 21% deles estariam no setor público, segundo o estudo do Instituto Milênio. Né? Aí eles apresentam a tabela para falar lá que o Brasil está em quinto lugar, né, nessa tabela. Né? Só que você pega essa tabela, aí é aquele mesmo problema. A tabela está uma parte em português, uma parte em inglês, tá brincadeira, que era a tabela para gringo ver, né? Tá bom? Só que eles ficaram com preguiça de traduzir tudo. Né? E você vê nessa tabela não aparece o Brasil também. Né? Então, porque o Brasil não estava na tabela original, né? Tá certo? Que era para estar ali entre a França e a Estônia, né? Que é 21%. Né? Tá bom? Tá certo? E não está lá o Brasil na tabela. Né? Então só está no texto, mas não botaram na tabela. Por quê? Porque na tabela original não está o Brasil. Eles ficaram com preguiça, muita preguiça, de botar o nome do Brasil na tabela. Né? Tá certo? Bom, só para mostrar alguns exemplos da desonestidade, né? E também da falta de profissionalismo, né, nesse estudo do Instituto Milênio. E outra desonestidade que está nesse estudo, né, porque tenta falar que está com muito funcionário público no Brasil por causa dessa porcentagem de funcionários públicos no mercado formal de trabalho. Né? De novo, outra interpretação desonesta para enganar o povo. Né? Porque isso não é o único fator que influencia nessa porcentagem. Vamos pegar, por exemplo, um gráfico de um instituto mais sério, como, por exemplo, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, né, de onde eu tenho esse gráfico do Atlas do Estado Brasileiro. E nesse gráfico, tá, nós temos uma comparação então, entre o número de trabalhadores do setor público, né, que seria essas barras à esquerda em vermelho, né, com o número de trabalhadores no setor privado, que seriam as barras à direita em azul. Tá? Então, esse gráfico faz uma comparação do número de trabalhadores do setor público com o número de trabalhadores do setor privado, tá? Ano após ano. Né? Aí, cada linha indo de baixo para cima, começaria desde 86, né? E vai subindo as barras, aí vai subindo para cima e pegaria os próximos anos até chegar em 2017. Tá? Certo? Então, da década de 80 até chegar em 2014, você vê que, em geral, você tem crescimento, né, dos trabalhadores nos dois setores. Tá? Tanto no setor público quanto no setor privado, você tem aumento no número de trabalhadores. Aí, por falta de tempo, eu não vou falar dos detalhes desse gráfico, tá? Desses dois crescimentos. Tá? Bom, mas só quero que vocês prestem atenção no que acontece depois de 2014. Tá? Aí, depois de 2014, o que acontece? O número de trabalhadores do setor público ele permanece quase o mesmo, né? De 2014 até 2017, e o número de trabalhadores do setor privado começa a cair muito rápido. Tá? Aí essa queda, tá, é porque está naquela fase que está na Operação Lava Jato, sabotando a economia do país, que aí a Operação Lava Jato lá com o Sérgio Moro começa a paralisar
todo o setor naval, paralisa todo o setor petrolífero, paralisa todo o setor de construção civil, então causa demissão em massa. Né? Bom, então o que acontece nesse período? Né? Então nesse período, né, você tem o quê? Então, o número de trabalhadores do setor público ficou quase o mesmo, enquanto o número de trabalhadores total, ele cai, tá? Porque o número de trabalhadores do setor privado caiu. Tá? Então, o que acontece quando você tem essa queda? Né? Então, você tem que a porcentagem dos trabalhadores do setor público, ele pega uma porcentagem maior comparado com o número total de trabalhadores. Tá? Que leva ao aumento daquela porcentagem dos trabalhadores do setor público comparado com o número total de trabalhadores. Né? Que lá no Instituto Milênio ele faz lá, né, a alienação falando que está crescendo o número de servidores públicos, tá? Mas na verdade está acontecendo uma queda de trabalhadores no setor privado. Para mostrar como é enganoso essa interpretação do Instituto Milênio, que quer desinformar a população para dar a impressão que os servidores públicos são vilões da vez. Né? São aqueles parasitas que estão lá aumentando o número, né? Tá bom? Dentro da máquina pública. Tá bom? Certo? Outra coisa importante para destacar nesse gráfico também, né? Pegar esse momento que você tem na década de 80 para 2014, que está tendo então um crescimento, né? O crescimento do número de trabalhadores do setor público, também no setor privado, mas lá no setor público. Né? Uma coisa que tem que comparar junto também é o crescimento da população brasileira. Tá? O que acontece quando você tem o crescimento da população brasileira? Você tem que o número de estudantes nas escolas aumenta. Se o número de estudantes nas escolas aumenta, né? Então você precisa de mais profissionais de educação nas escolas para atender esses estudantes. Né? Se você tem aumento da população, então você também tem tendência de aumentar o número de pacientes nos hospitais. Tá? Isso obriga o quê? Cria uma demanda de você tem que também ter que aumentar o número de profissionais de saúde nos hospitais. Também, é claro, nos dois casos, aumentar o número de escolas, aumentar o número de hospitais junto também. Bom, tá certo? Bom, então, é normal que se aumente o número de servidores públicos com o crescimento da população, porque conforme a população aumenta, você tem que aumentar o número de servidores públicos para poder atender essa população. Tá? Por isso que outro índice que é importante indicar nesse tipo de problema, tá? Nesse tipo de situação, é indicar também qual que é a porcentagem de trabalhadores, de funcionários públicos comparado com a população do país. Tá? E no caso do Brasil, essa porcentagem de funcionários públicos comparado com a população é de 5,6%. É alto ou é baixo? Aí você compara com a média dos países, por exemplo, os países desenvolvidos que estão dentro da OCDE, né, que pega lá um grupo de países desenvolvidos junto com o Brasil, né, que entra lá meio de gaiato. Né? E no caso das médias dos países da OCDE, a porcentagem de funcionários públicos comparado com a população é de 10%. Bom, para mostrar então que no Brasil, esse número de funcionários públicos que nós temos ainda não é suficiente para atender a demanda da população. Tá? Isso lembrando que nós somos um dos países mais populosos do mundo. Tá? Bom, outro dado importante é o que sai na revista Piauí, né, onde você tem indicação também, né, uma reportagem que fizeram uma consulta, tanto aos dados do IPE, quanto também aos dados do relatório do Banco Mundial. Tá? Onde você tem indicação, né, que no caso do Brasil, tá, você tem que os servidores públicos não são os marajás que ficam pintando, né, lá no Jornal Nacional e no Instituto Milênio, porque você tem que metade dos servidores públicos no Brasil recebe menos de 3 salários mínimos. E dos marajás mesmo, os servidores que recebem mais de 20 salários mínimos, corresponde a apenas 3%. Que pega aquela categoria da casta dos marajás, que você tem lá dos juízes marajás, dos desembargadores marajás, dos procuradores marajás, onde entra dentro dele, por exemplo, o juiz Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, tá? Os 3 juízes lá, os 3 desembargadores do TRF4 fizeram julgamento do Lula. Todos eles são juízes e procuradores marajás, que recebem muito acima do teto permitido por lei.
Bom, para mostrar de novo que grande parte dos funcionários públicos, eles não são marajás, eles na verdade deveriam estar recebendo um salário maior, que é o caso dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos dos hospitais, técnicos das escolas, professores, secretários, assim por diante. Né? Bom, tá certo? Bom, e por ter toda essa linha de absurdos nesse Instituto Milênio, né, que esse instituto está sendo chamado de um terraplanismo na economia, né? Porque faz distorções descaradas para tentar desinformar a população, para tentar vilanizar os servidores públicos. Então, tenta vilanizar o médico, tenta vilanizar o faxineiro, tenta vilanizar, né, o professor, tenta vilanizar os técnicos, tenta vilanizar os secretários, secretárias, assim por diante. Né? Tá bom? Aí vem a outra pergunta. Então, quais opções você teria, além de tentar perseguir o funcionário público? Né? Bom, você tem, por exemplo, outros dados que são mais importantes que o Instituto Milênio tenta desviar sua atenção. Né? Que o Paulo Guedes, o Ciscastro, o Milênio esconde de vocês. Que é, por exemplo, se olhar para o orçamento público brasileiro, está nesse gráfico aqui disponível pela pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida, né? Que eles sempre pedem para fazer a auditoria da dívida pública brasileira. E por que eles fazem esse pedido? Porque você pega o orçamento público brasileiro, você vê que saúde e educação eles pegam apenas uma pequena fatia do orçamento, tá? Bom, tá certo? Educação 3,48%, saúde 4,21%, tá? Em 2019. Tá? E esse pedação amarelo do orçamento, tá? Que está sendo desperdiçado para pagar juro e amortização da dívida pública. Em outras palavras, é dinheiro nosso imposto, tá? Que está sendo desperdiçado para parar no bolso do banqueiro ou do rentista podre de rico. De novo, dinheiro sendo desperdiçado. É dinheiro dos nossos impostos que, em vez de ir para construir hospital, construir escola, em vez de ir para contratar médico, contratar professor, aumentar o salário de todos eles, está sendo desperdiçado para cair no bolso do banqueiro e do rentista podre de rico. Tá bom? Certo? Então, então você vê que é um dado a mais que eles escondem de vocês. Né? Outro dado que os Ciscastros escondem de vocês também, que durante essa pandemia do coronavírus, você tem que a fortuna dos bilionários brasileiros aumentaram, enquanto que o povo mais pobre está ficando mais pobre. Né? Então, os bilionários brasileiros conseguiram aumentar sua fortuna em cerca de 34 bilhões. Né? Então, frente a esses dados que os Ciscastros tentam esconder de vocês, tá, junto com o Paulo Guedes e o Instituto Milênio, tá, você tem o que seria as soluções reais para os problemas do Brasil, que é fazer a auditoria da dívida pública, tá, que é aquele pedação que está comendo nosso orçamento, à toa, para não ser usado em nada, de útil para o povo, tá, ele não tem uma auditoria há várias décadas. Tá, então precisa de uma auditoria para ver se aquela dívida ela não é menor do que a gente está pagando. A questão do imposto sobre herança e grandes fortunas. Né? Que ricaço não paga imposto sobre herança, ricaço no Brasil não paga imposto sobre grande fortuna. Também cobrar imposto sobre lucros e rendimentos. Tá? Então, nossos salários cobram imposto. Ricaço que vive só de renda das empresas não paga imposto. Né? Bom, também cobrar a dívida dos bilionários, tá? Das grandes empresas, é a questão da sonegação fiscal. Tá? Tem lá o Luciano Avan, empresário bolsonarista que deve centenas de milhões de reais para o fisco, né? Que era dinheiro que era para estar entrando para servir lá o povo brasileiro. Né? E também cobrar imposto sobre helicóptero, jatinho, jet ski dos ricaços, que eles não pagam imposto para nenhum desses veículos. Mas, por outro lado, o Guedes quer cobrar imposto sobre livro. Então, cobrar imposto sobre helicóptero, cobrar imposto sobre jatinho, cobrar imposto sobre jet ski e não cobrar imposto sobre livro. Tá? Essas são as opções reais para o povo brasileiro. Tá? Então, para voltar para a situação inicial, que ficava lá o Rodrigo Maia, ignorando os mortos do coronavírus, para ficar empurrando, então, essa reforma
administrativa, ao mesmo tempo que defende a emenda do teto. Tá? Então, para mostrar para vocês que para o Rodrigo Maia, tá? Em vez de ele tocar o impeachment do Bolsonaro, cuja negligência está matando centenas, já está matando na casa de centenas de milhares de brasileiros, tá? Ele prefere ignorar todas essas mortes para ficar cobrando, então, do Brasil, menos médicos, menos professores, menos escolas e menos hospitais. Então, essa aqui é a solução do Rodrigo Maia para o problema do coronavírus no Brasil. Para mostrar que ele é farinha do mesmo saco que Jair Bolsonaro. Tá? Junto com Davi Alcolumbre, junto com a grande mídia, são todos farinhas do mesmo saco, tá? Que são aliadas do vírus e inimigas do povo brasileiro. Então, com isso, nós encerramos nossa apresentação de hoje. Tá? Eu queria passar uma mensagem importante a vocês, que no programa da análise de conjuntura da semana que vem, a gente vai trabalhar então com o tema do caso Lula. Tá? Bom, que era um tema que estava prometido já faz algumas semanas atrás, tá? Mas finalmente agora a gente vai ter tempo para trabalhar com esse assunto. Tá? Então vamos terminando por aqui. Tá? Só relembrando que caso vocês estejam interessados, né, em fazer a inscrição para esse canal, vocês podem clicar no botão redondo que está aparecendo do lado do vídeo neste momento. Então novamente agradeço a atenção de todos vocês. Nos veremos na semana que vem.